Oi, meu nome é Júlia Mariano, eu sou aluna do terceirão do Bom Jesus e esse aqui é meu trabalho da iniciação científica chamado Franz Kafka, Trauma Existencialista Expressionista. O trabalho é uma leitura sobre o livro A Metamorfose e todos os seus elementos expressionistas e existencialistas. E no final eu faço uma análise sobre como essas filosofias são muito acolhedoras para pessoas que têm diversos traumas. Primeiro eu falo sobre a vida meio conturbada que Franz Kafka teve e o relacionamento dele com o pai dele. Em 1919 ele escreve A Carta ao Pai, que é um livro que ele não publicou, na verdade foi o amigo dele, Max Brod, que publicou após a morte do Franz Kafka, onde ele fala sobre esse relacionamento bem destrutivo que ele tinha com o pai dele. Por exemplo, tem esse trecho aqui, onde ele começa a carta dizendo: "Tu me perguntaste recentemente por que afirmo ter medo de ti. Eu não soube, como de costume, o que te responder, em parte justamente pelo medo que tenho de ti. Em parte porque existem tantos detalhes na justificativa desse medo que eu não poderia resumi-los no ato de falar de modo mais ou menos coerente." Esse relacionamento que ele tinha com o pai dele fez ele se tornar uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, muito quieta. Tem até um trecho onde ele explica como ele se tornou após o convívio com o pai dele. "Quando eu começava a fazer uma coisa que não te agradava e tu me ameaçavas com fracasso, então o respeito pela tua opinião era tão grande que com ele o fracasso era inevitável, mesmo que só ocorresse em uma época anterior. Perdi a confiança nos meus próprios atos. Tornei-me instável, indeciso. Quanto mais velho ficava, quanto maior era o material que tu podias levantar como prova da minha falta de valor. Aos poucos passaste a ter, de certa maneira, razão, de fato. Mais uma vez, guardo-me de afirmar que só por causa de ti me tornei assim. Tu apenas reforçaste o que já existia, mas tu reforçaste tanto justamente porque diante de mim tu eras poderoso e aplicaste nisso todo o teu poder." Depois eu faço uma pequena análise sobre os elementos existencialistas na obra da Metamorfose, especialmente falando sobre a alienação e o absurdo. Bom, a alienação ela pode se definir como a apatia e um pouco ostracização do indivíduo. O próprio Gregor diz no começo do livro que ele odeia o emprego que ele tem como caixeiro viajante, então já tem uma alienação fora das linhas do texto. A segunda alienação que acontece é quando o Gregor ele acorda e percebe que ele se transformou num verme, assim ostracizando ele da sua identidade de ser humano. E o seu terceiro momento de alienação é quando seus pais olham para esse Gregor transformado e eles não o aceitam mais como o filho do casal Sansa. Tanto que no final da história, quando o Gregor morre, a família Sansa não sofre. Eles vão passear, eles vão esfriar a cabeça, eles esquecem completamente do Gregor como se ele nunca tivesse existido. Ou seja, eles olham para a morte do Gregor como uma libertação. Por mais que o Gregor ele fosse literalmente a pessoa que provia para casa, a pessoa que trabalhava enquanto os outros não, eles se sentem aliviados, se sentem felizes que ele morreu, porque agora eles não têm mais o peso de ter aquele bicho no quarto do Gregor. Eles não precisam mais se preocupar com as necessidades do Gregor porque ele não existe mais. E o tema do absurdo, ele é a obra inteira, resumidamente. Porque o livro nunca explica por que o Gregor se transforma, se tem uma motivação ou se, sabe, nunca tem algum momento de exposição, sabe? E eu acho que isso fala muito sobre o caráter existencialista da obra, porque o leitor tá o tempo todo tentando entender por que ele se transforma no inseto, o que isso significa, entendeu? E essa é a pergunta mais existencialista que tem, que é o que a gente significa, o que é o mundo, o que é a vida, entendeu? E como vocês sabem, no existencialismo, eles que dão essa responsabilidade pra você dizer o que você quer ser e o que você quer se tornar, que você tem a responsabilidade de se tornar o que você quer. E, levando isso em consideração, o único momento em que o Gregor realmente faz uma escolha por si mesmo, que é o valor existencialista, que é quando ele decide morrer no final da obra, fecha os olhos e, num último suspiro, ele não acorda não. A única escolha que ele fez por si mesmo foi a própria morte. Na parte expressionista do trabalho, eu vou discutir sobre a origem do expressionismo e como eu acho que o Franz Kafka utilizou a imagem de um verme para representar o Gregor Samsa como um jeito de falar sobre alienação. Porque o expressionismo, ele é muito sobre deformação, sobre emoções, sentimentos, especialmente angústia
e outros sentimentos mais feios, que precisam de uma representação física bem grotesca para ser compreendido. E dá pra ver nessa nota de rodapé da carta ao pai que o Kafka ele tem uma ligação muito íntima com Gregor Samsa. Para descrever si mesmo, ele usa o mesmo verbo que ele usa, na versão em alemão, claro, da Metamorfose. O verbo usado por Kafka é sich verkriechen, que significa esconder-se, mas é uma variação prefixada do verbo kriechen, rastejar, usado constantemente para descrever os movimentos do inseto de A Metamorfose. Ou seja, acho que além do Gregor Samsa transformado simbolizar alienação, também simboliza muita culpa interna, muita insegurança, muita vergonha que o próprio Kafka sentia por causa do relacionamento que ele tinha com o pai dele. E no final eu falo sobre como essas filosofias são muito úteis para pessoas traumatizadas para se recuperar desse trauma. O conforto que elas sentem de ter uma filosofia que compreende elas, que não as ostraciza, que não as olha como estranhas, é muito gratificante. Até porque a arte, muito antes dela ser um instrumento estético, ela é um instrumento de comunicação. E isso para um animal social que nem o ser humano faz parte do processo de cura. Esse é o meu trabalho, espero que vocês gostem. Eu gosto bastante, claro, pessoalmente. Então, é isso.